Hoje eu recebo Rosane Martins, que é bióloga, química, terapeuta holística, coach, palestrante também motivacional. Rosane, é um prazer te receber aqui. Obrigada, viu? O prazer é todo meu. Olha, queria que você dividisse um pouquinho com a gente da sua experiência até da doença celíaca. Por quê? Falou de doença celíaca, todo mundo já sabe que tem algo com glúten. Não pode consumir produtos com glúten. É isso mesmo? É isso mesmo, tá certinho. Inclusive, engraçado, hoje é dia da pizza, né? Hoje é o dia da pizza. Aí quem tem a doença celíaca não pode comer pizza. O que que faz, né? Não pode. A menos que a pizza seja preparada com uma massa que não tenha o glúten, né? Aí sim. Aí as pessoas às vezes ficam, mas escuta, Rosane, eu não posso comer nem um pedacinho. Não pode comer nem um pedacinho. Reúne os amigos em casa, faz uma pizza caseira, que seja criativo, né? Mas não vai nem lá na pizzaria, porque o glúten, o pozinho do trigo que está no ar, pode te trazer problemas. Tá, eu li o release sobre isso, até fiquei assustada com nem entrar na pizzaria, porque de repente, vou falar uma situação aí que está bem dentro da minha realidade, então de repente você não vai, eu não vou na pizzaria comer a pizza porque estou de dieta, por exemplo. Entendi. Mas fico no ambiente, posso conversar com as pessoas, tomar um suco, enfim. Exato. O celíaco não. Não. O ideal é que ele não vá mesmo. Ele não deve fazer, ele não deve se expor desse jeito, porque na doença celíaca, Denise, existe também o que eles chamam de reação cruzada. Então é assim, eu posso ir a uma pizzaria e hoje as pizzarias oferecem saladas, coisas do tipo, né? Então você fala, não, eu sou celíaca, não vou comer pizza, mas eu vou comer uma saladinha. Mas aquele ambiente está tão... Entendeu? Mas quem te garante que o garfo que está servindo a saladinha não passou lá perto de uma farinha e ele está contaminado, que é o que a gente chama de contaminação cruzada. E para o celíaco não tem quantidade, é um pouquinho, é muito, é mais ou menos, é o suficiente para aquilo desencadear um processo, entendeu? Tá. Agora, quem tem, por exemplo, alergia a algum produto, a algum alimento, tem alergia ao camarão, por exemplo, que aliás nem é raro encontrar pessoas alérgicas ao camarão, por exemplo. A pessoa não pode comer o camarão e avisa que tem alergia ao camarão, porque se for uma batata frita que foi frita no mesmo óleo que fritou o camarão, isso também pode gerar uma reação. Agora, a reação a pessoa pode até morrer, né? Então, de repente, você come um camarão, você pode morrer, porque você é alérgico. O que acontece com o celíaco? É uma reação assim também? Não. Nós estamos falando de dois tipos de alergias, entre aspas, diferentes, tá? O celíaco, ele tá muito mais para uma intolerância alimentar a um determinado característica de alimento, aí no caso é o glúten, que é diferente da reação alérgica daquele, como você mencionou, que tem alergia a um camarão. Então, quem tem esse tipo de alergia, ele come e o sistema imunológico dele imediatamente reage contra aquilo, então vem todas aquelas, sabe, a pessoa pode pipocar, ficar vermelhinha, aquelas coisas. Agora, quem tem a doença celíaca, e isso é uma das características da doença bastante ingrata, vamos dizer assim, porque nem sempre a pessoa tem sintomas que você detecta imediatamente. Então, ela come hoje aqui e ela não tem nenhum sintoma aparente, como o alérgico do camarão, entendeu? Então ela segue consumindo glúten durante anos e anos e ela não sabe que lá dentro dela está acontecendo uma verdadeira batalha, um verdadeiro show, entendeu? Esse vamos dizer assim, é um dos grandes problemas da doença celíaca. Acontece uma bagunça também no intestino, a pessoa fica com a flora bagunçada. Então, algo fez mal, ela não sabe o que, se foi um excesso, se foi uma gordura ou se foi o glúten. É isso? Exato, porque a doença celíaca ela é multissistêmica. O que significa isso? Significa que ela pode interferir em diversos sistemas do corpo. Porém,
o foco da doença celíaca é o trato digestivo, né? Então, o que acontece nesse trato digestivo? O nosso sistema digestivo, ele é, assim, a característica dele, fora a função da digestão e da absorção dos alimentos, ele funciona como ele separa o meio externo, né? Ele faz a comunicação, porque o trato digestivo, ele é o quê? Ele é um tubo, né? Que no adulto ele chega a 5 metros de comprimento, né? Em média. E esse tubo, ele é a comunicação do meio externo com o meio interno. Então, na doença celíaca, quando a pessoa ingere o glúten, e a função desse isolamento é fazer com que, por exemplo, toxinas não entrem para a parte interna do organismo, bactérias, alimentos como o glúten, né, proteínas grandes como o glúten. Então, ele tem essa função importante de separar o meio externo do meio interno, de maneira a não trazer problemas de saúde, organismos patológicos, né, que vão trazer doenças. Bom, aí o que acontece quando a pessoa ingere o glúten, né? O glúten chega lá no intestino delgado. E o organismo da pessoa que não está preparado, que tem essa intolerância, ele olha para aquele glúten e fala, espera aí, esse negócio não devia estar aqui. Tá. E o sistema imunológico, que a maior parte das nossas células de defesa, que é o sistema imunológico, elas estão presentes no trato digestivo, né? Aí elas olham para aquela proteína e elas vão combater, porque elas veem o glúten como um grande invasor, é um impostor que tem que ser mandado para fora. Então, elas vão combater essa proteína do glúten. Bom, elas travam uma verdadeira guerra a nível do trato digestivo. O que acontece é que o nosso trato digestivo, o intestino delgado, ele tem como se fossem dedinhos, umas pequenas vilosidades, e nessas vilosidades é onde são absorvidos muitos nutrientes. Então, a primeira coisa que vai embora na doença celíaca é que, vamos dizer assim, aquelas vilosidades com um ataque, ao tempo, elas tendem a ficar retinhas, tá, né? E então, você vai perdendo a capacidade de absorção. Perfeito. Então, por exemplo, você perde a capacidade de absorver o cálcio. Então, as pessoas, às vezes, têm o quê? Como sintomas, elas têm osteoporose. Perfeito. Você perde a capacidade de absorver o ferro. Tá, então você não identificou a doença celíaca, vai perdendo essa, porque a pessoa pode viver normalmente. Entre aspas, vai comendo glúten, vai tendo prejuízos, ok, até chegar num ponto absurdo. Exatamente. Aí ela vai ser diagnosticada com Vou perguntar sobre isso também. Ela vai ser diagnosticada com esse reflexo, então, nossa, mas por que você tem osteoporose tão cedo? Por que você está com um probleminha? Não era para você ter isso. E aí isso tudo vai desencadear aquela investigação do que a pessoa tem, que a gente sabe que hoje isso acontece bastante. Então, por que isso? Ninguém sabe muito bem. Ou, se com um exame, dá para a pessoa já saber, olha, aqui tem algo que indica, pode ser que você tenha. Também vou fazer uma comparação aqui com intolerância à lactose, tá? Porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas são intolerantes à lactose, mas já se acostumaram com o que acontece ou com a quantidade que elas acham que podem consumir de leite e derivados e passam aí tranquilamente, não sabem, não fez o exame, não teve nenhum problema, então fica sem saber. Vou voltar então com a nossa convidada Rosane Martins. Vou falar a pergunta que está aqui no Facebook da Thaís Menezes. Aliás, a Thaís já tinha mandado uma mensagem pedindo um beijo. Thaís, um beijo para você. Obrigada pela participação. Ela pergunta o seguinte, Rosane. Ela quer saber se a doença celíaca atinge pessoas predispostas geneticamente. E também queria saber se uma pessoa pode adquirir de repente a doença celíaca. Então, consome o alimento a vida inteira, de repente alguns hábitos fazem com que ela fique intolerante. Como é que funciona isso?
Então, olha, é o seguinte, Thaís, você tem razão, né? A doença celíaca, existe aí um componente genético, só que, coitadinha da nossa genética, leva a culpa de tudo. É e não é bem assim, né? A genética, ela não acontece no vácuo. Então, para que a genética, para que o nosso gene possa se expressar, ele precisa ter alguma coisa que desencadeie esse potencial de expressão. Então, vamos dizer que você tenha o gene, né? Já foram encontrados alguns genes relacionados à doença celíaca. Mas ele sozinho não vai fazer nada. Se ele ficar quietinho e ninguém mexer com ele, não vai acontecer nada. Agora, o que acontece? O nosso glúten, que é o grande vilão do nosso bate-papo, ele é hoje, o glúten que nós consumimos hoje, o trigo que nós consumimos hoje, infelizmente não é mais o mesmo trigo que a gente consumia há muitos anos atrás. Hoje o nosso trigo é um trigo que foi geneticamente modificado. Por quê? O que acontece com esse trigo geneticamente modificado? Essa proteína, o glúten, ela acabou se tornando uma proteína grande demais, porque ela é que dá aquela característica que deixa o pão fofinho, o pão crocante, entendeu? O bolinho fica mais gostoso. E eles inventaram, né, um trigo que que faz com que isso fique melhor ainda. Bom, só que o nosso organismo, né, não foi, vamos dizer assim, projetado, desenhado, desenvolvido para digerir esse trigo geneticamente modificado. E aí é que entra o nosso problema, né? Porque a gente começou a consumir um trigo diferente e o nosso organismo olhou para ele. Então, assim, tá vindo uma interferência de fora, de uma coisa não natural, e o nosso organismo começou a reagir a isso. Então, quando você pergunta assim, quem precisa ter a disposição genética, digamos que sim, mas ela não vai fazer nada sozinha. E ao mesmo tempo, eu preciso ter uma coisa que interfira para que a coisa se desenvolva. Então, nesse sentido, você pode nascer celíaca, você pode desenvolver a doença celíaca, tanto é que hoje as doenças... Porque a doença celíaca, ela já foi associada, Denise, a mais de 50 doenças autoimunes, né? Por exemplo? Então, por exemplo, artrite reumatoide, esclerose múltipla... então, é reflexo lúpus. do que o consumo de glúten por quem é celíaco oferece, é isso? Vou contar uma historinha mais comprida, tá? Vou aumentar mais o assunto, vou deixar um pouquinho mais enrolado. Fica à vontade. É o seguinte, tudo aquilo que entra por aqui, sai, a gente tem o tubo, a outra ponta do tubo, né? Tem a boca, a outra ponta do tubo é o ânus. Tudo que entra por aqui e não é digerido, é expelido. Acontece que quando a pessoa é intolerante ao glúten, o glúten ele vai alterar as células da parede do tubo digestivo, fazendo com que essas células abram como se fossem pequenos buraquinhos no tubo. Então, imagina um balde onde você enche o balde d'água, mas o balde tem uma opção de furinhos. Aquilo começa a vazar para onde? Começa a vazar para dentro do nosso organismo. Então, vai para a corrente sanguínea. Chega na corrente sanguínea quem? Aqueles alimentos parcialmente digeridos, o glúten, que é uma proteína grande. Quando chega na corrente sanguínea, de novo, o nosso organismo olha para aquilo e manda uma verdadeira SWAT de células para defender quem não devia estar ali. Porque não devia estar ali aqueles alimentos parcialmente digeridos, não deviam. Então, a defesa do organismo quer proteger a gente contra aquilo. Nesse ataque, as células acabam atacando sistemas que não eram o foco do ataque, entendeu? Porque como está na corrente sanguínea, vai para onde? Acaba atacando as articulações e a pessoa desenvolve o quê? Artrite reumatoide. Ataca a tireoide, por exemplo, e a pessoa vai desenvolver o quê? A doença de Hashimoto. Então, daí vem essas doenças autoimunes que elas estão o quê? Galopando. Sabe, hoje em dia os estudos estão mostrando pra gente que essas doenças, elas cresceram muito, muito, muito. Elas estão hoje numa característica epidêmica. Significa assim, elas são fora de controle. E aí você fala, por quê? Porque a gente, infelizmente, está interferindo aqui e ali e os resultados estão
aparecendo, né? Tá. Eu vou dar outro recadinho para quem está em casa, mas vou deixar essa pergunta, não responde agora. Se essa doença é uma doença que só cresce, cada vez mais o glúten está mais poderoso, modificado e nos prejudicando cada vez mais. A gente sabe, a Rosane também disse que tem a carga genética, mas que ela não faz nada sozinha. Não. Então, alguém que tem a carga genética, tá? Então, sabe que pai, mãe são celíacos, já tem na família, quer se cuidar. Ou uma mãe celíaca vai ter um bebê e quer diminuir esse risco o máximo possível. Dá para ter uma alimentação com menos, se não 100, com menos glúten. Se isso já vai favorecer, não responde agora, se isso já vai fazer aí com que a criança tenha menos chances, será que a gente pode falar assim? De se tornar celíaca, se já não nascer celíaca, né? Também tem essa questão. Agora, o fato é, dentro de uma casa onde a família, os familiares já são celíacos, o glúten é uma coisa que não entra, né? Exato. O glúten já não vai entrar. Como é que fica, então? Não responde agora também. São tantas perguntas. São muitas perguntas. Tem pergunta no Facebook já também. Se o glúten já não entra, essa alimentação vai ser modificada já na rotina. Como é que faz quando tem uma festinha, um aniversário, um almoço? Tudo tem que ser feito separado. Vou te perguntar até arroz, feijão, que comidas? Onde a gente vai encontrar o glúten fora, por exemplo, do pão? O que mais que vai? Pão, bolo, onde mais vai glúten? Vou falar de maquiagem também, porque hoje quando a Rosane chegou, a gente estava na maquiagem, eu estava me maquiando, aliás a Thaís estava me maquiando, a maquiadora, ela falou uma questão do batom, da maquiagem, e aí eu quero saber com o que mais a gente tem que se preocupar então. O que mais tem que ficar afastado do celíaco, o que mais que é especial para ele, tá fazendo aqui o gesto do esmalte. Daqui a pouquinho, então, Rosane tira todas essas dúvidas, tem tantas outras. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre doença celíaca. A minha entrevistada é Rosane Martins, ela é bióloga, também química, terapeuta holística, coach, palestrante motivacional, está contribuindo aqui tanto com esse bate-papo sobre doença celíaca. Deixa eu aproveitar essa volta aqui de intervalo, viu, Rosane? Mandar um beijo pro Everton Ribeiro de Castro, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um beijo para você, querido. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. Deixa eu mandar um beijinho também para Tayane, que é a nossa estagiária aqui no Consulta. Tá se recuperando, né, Thay? Fica boa logo e volta aqui que você faz muita falta no nosso trabalho aqui em equipe. Nossa equipe é muito boa, né? Eu, Walter, você, tem o Igor também. Hoje o Léo tá aqui ajudando. Muito bom. Thay, se recupera. Um beijo pra você, viu? Aniversário dela tá chegando, viu? Aniversário da Tayane. Vai ter surpresa aí pra Tayane. Vamos ver. Olha só, sobre doença celíaca, Rosane, eu fiz uma comparação aí, um paralelo com a intolerância à lactose. Eu já li muitas coisas sobre intolerância à lactose, inclusive que tem muita gente que e não sabe. Então, sente às vezes um desconforto, se exagera no leite, no queijo, né? Então leite e derivados exagera um pouquinho, mas isso passa a fazer parte da rotina da pessoa. Então ela não se dá conta, não sabe, também nunca tira. É difícil você tirar leite e derivados da dieta, né? E aí vive com isso normalmente. É mais ou menos o que acontece na doença celíaca, né? Se a pessoa não reparar bem, ela pode nunca descobrir que tem. Mais ou menos, né, Denise? Porque, assim, normalmente a pessoa celíaca, ela acaba desenvolvendo essa intolerância ao leite. Tá. Por que que isso acontece? Acontece porque na doença celíaca, a parte das vilosidades que começam a ser, vamos dizer assim, destruídas, a pontinha, ali também não somente a gente absorve nutrientes, como são secretadas enzimas que vão digerir uma série de outros alimentos. O leite, por exemplo, é um deles. Então, a pessoa é celíaca, ela para de produzir a enzima lactase que vai digerir aquele leite que ela ingeriu. Aí, assim, ela não tem mais a pontinha da velocidade, não está mais secretando a enzima, ela toma o leite e ela não faz a digestão daquilo. Aí acontece aquele negócio que eu falei. No lugar daquilo passar, provavelmente, assim,
Existem estudos, né, de um médico, ele é um italiano que trabalha numa universidade nos Estados Unidos, o Dr. Alessio Fasano, e ele já associou essa doença, que é a doença da permeabilidade da parede do intestino, que é aquele exemplo que eu dei do baldinho, como se fosse um baldinho furado. Muitas doenças estão associadas a essa a permeabilidade do intestino, porque exatamente ela está consumindo produtos que, no lugar de serem secretados, eles estão indo para dentro do organismo e ali eles vão desencadear, eles vão ser, vamos dizer assim, agentes causadores que vão trazer, que podem desencadear outras doenças autoimunes. Então, ela vai continuar consumindo leite, ela vai ter, mas talvez, causando prejuízos, entendeu? Mas a longo prazo ela está ajudando a genética a fazer o quê? A desenvolver uma doença secundária, uma outra doença associada à doença celíaca. Então, assim, é importante, a pessoa desconfiou, né, que tem uma intolerância a um alimento ou outro, vai se certificar, vai procurar ver se realmente esse é o caso claro, e não entrar em contato com aquilo. O bom disso tudo, Denise, é que se a pessoa descobre que ela é celíaca, ela dá tempo para quê? Para que esse trato digestivo se refaça. Então, assim, é o trabalho da autocura, né? Eu dou para o meu organismo aquilo que ele pode lidar e ele responde. Responde como? Responde se autocurando, né? As células se regeneram, todo o processo se refaz e ela passa a ter um intestino saudável. Porque tem uma outra historiazinha muito importante também que se relaciona à nossa flora intestinal, né? Atualmente os pesquisadores estão descobrindo a importância da nossa flora, que habita mais de 100 trilhões de micro-organismos. Na verdade, a gente é um grande micro-organismo andando, né? Porque lá dentro está cheio dos bichinhos. Sim. E são eles que que nos dão essa capacidade de absorção. Agora, quando a flora intestinal é doente, por quê? Porque ela está consumindo aquilo que ela não deve, porque ela está tomando um antibiótico repetidamente. Então, glúten também está dentro de antibiótico? Não é? Pode estar. Pode estar? O glúten está presente em alguns medicamentos, sim. Ai, mas não é por isso que eu estou falando. Eu estou falando assim que... porque já fica bagunçado, né? Se você consome antibióticos, muitos. Se você consome, por exemplo, remédios anti-inflamatórios não esteroides. Então, eu estou falando de um Tilenol, eu estou falando de um Advil. E você começa a ter o hábito de consumir isso porque você tem uma dor de cabeça, você está provocando um estresse a nível intestinal. E com isso, você pode desenvolver a síndrome do intestino permeável. Quando isso acontece, você alterou quem? Você alterou totalmente a sua flora bacteriana. Quando você alterou a sua flora bacteriana, então existe um desbalanceamento, um aumento das bactérias não boas, né? E uma diminuição daquelas que vão ajudar na sua digestão, e isso daí, de novo, vai trazer uma série de problemas de saúde. Então, assim, a gente é um todo orgânico, né? Sim. A gente é uma coisinha toda que funciona como se fosse uma engrenagem. Você mexeu numa ponta, aquela engrenagem forma um dentinho que ela começa a dar os problemas. Agora, quando eu falei da intolerância à lactose, é fácil de diagnosticar a intolerância à lactose porque tem um exame que faz isso. E para os intolerantes à lactose, eu não sei se vende aqui no Brasil, mas as pessoas importam, né? Então, você compra de fora e recebe na sua casa um comprimidinho, que é uma enzima, a enzima que você não tem, que você não produz, para digerir o que falta, né? Digerir esse açúcar. Uhum. Para o celíaco não tem. Tem também? É assim. Hoje já existem muitas alternativas para você descobrir se você é celíaco ou não, né? No passado ficava muito a nível daquele exame que você faz uma biópsiazinha, você pega um pedacinho do intestino, daí você vai verificar como estão as suas vilosidades. Mas hoje, através de exames de sangue,
você já consegue determinar se a pessoa é celíaca ou não, ou pelo menos um exame simples. Exame de sangue. Você Tá. vai lá e pede para ver os anticorpos, então o IgA, IgE, todos esses vão dar uma indicação se realmente a pessoa é celíaca ou não. Existem exames de análises metabólicas, que daí já aparecem marcadores também, que vão dizer se você está intolerante ao glúten ou não. Então, e eu agora também, acabei de voltar lá de fora e fiquei sabendo, né, que existe um novo exame que é muito semelhante a esse da lactose, que você acho que toma alguma coisa e você consegue, exame caseiro. Né? Através, acho que de uma pontinha, que nem diabetes, que vê a pontinha do sangue ali e através daquela amostrinha você consegue saber se você... Eu nunca experimentei, eu não posso botar minha mão no fogo nisso daí, mas eu sei que já existe, entendeu? Esse exame. Sobre diagnóstico, que a gente começou a falar aqui então, a pergunta era quem fez também essa pergunta foi a Mercedes, aqui de São Paulo. E ela também pergunta, mas não responde agora, se isso pode, um celíaco, consumir o produto sendo celíaco, sem saber se isso pode provocar úlcera, tá? Não responde agora, se tem alguma coisa a ver. Então, a gente falou bastante de intestino, se bem que tudo ali fica, todo o trato digestivo fica comprometido, né? Daqui a pouquinho, então, a Rosane tira essa dúvida pra gente. Vou voltar então a conversar com a Rosane Martins. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico, então. Tem exames que podem ser feitos, cada vez mais estudos também sendo feitos para que esses exames sejam mais rápidos, é isso? É isso aí? É isso mesmo. Tá. Agora, tenho mais perguntas. Hoje está ficando bem mais fácil a pessoa poder detectar e descobrir se realmente ela tem a doença celíaca. Porque a questão é que a doença celíaca no passado ela era considerada uma doença muito rara. Então existe. Hoje não, né? Hoje não, mas ainda existe. Ela continua sendo uma das doenças mais mal diagnosticadas, porque na verdade a classe, vamos dizer, médica, eles não foram preparados para estar investigando por ser uma doença rara. Então, essa parte da doença celíaca, ela não fazia parte dos programas médicos. Então, existe ainda uma grande desinformação a respeito, né? É claro que aos pouquinhos tudo isso está mudando, já está existindo uma conscientização, existe aí um trabalho onde está sendo divulgado através da FENACELBRA a questão dos celíacos. Então, aos pouquinhos, a coisa vem crescendo, até porque as doenças autoimunes associadas à doença celíaca também estão crescendo. Então, está melhorando, mas no passado era uma coisa complicada. Já que mexe com todo o trato digestivo, a pergunta da nossa telespectadora Mercedes é a respeito de úlcera. Então, é a tal coisa, né? Tudo pode acontecer. Num trato digestivo onde ele está sendo, porque é um estresse, isso para o organismo recebe uma coisa que ele não sabe o que fazer com ela, ele não tem o que fazer com ela, né? Então eu estou falando do glúten, eu estou falando da intolerância à lactose, é assim, o que eu faço com isso? Ele vai mobilizar todos os recursos que ele tem para poder resolver aquele problema que ele tem. Então, você fala, pode? Pode. Sabe, se eu tenho um problema a nível de trato intestinal, onde ele está sendo constantemente estressado, né? Eu posso desenvolver, sabe Deus o quê? Entendeu? Então, não custa investigar, entendeu? Se está vindo, de onde está vindo essa questão? Né? Isso que eu tenho está vindo de onde? Tem uma causa, né? Então, a gente precisa é importante que a gente procure a causa, né? Não fique só na base, vou tomar esse remedinho, porque remedinho normalmente trata sintoma e não causa, né? Apesar de que seria maravilhoso tomar aquela pirulinha maravilhosa e acabar com tudo, mas não é por aí. É verdade. Agora, uma questão que pegou muito aí a minha curiosidade feminina foi com relação à maquiagem. Então, que eu contei para todo mundo que está em casa, que quando a Rosane chegou aqui, eu estava na maquiagem e ela falou algo sobre a maquiagem, o cuidado com o batom. Senti um cuidado
com o uso da maquiagem. Tem glúten na maquiagem? Pois é, esse é que é o problema. O glúten, ela dá corpo às coisas, né? Então, ele é usado, que nem a gente falou ainda há pouco, em medicamentos, na maquiagem. Ele está presente em coisas que a gente nem imagina, né? Então, é importante antes de eu ir consumir, se eu sou celíaca, antes de eu consumir um produto qualquer, eu preciso investigar, eu preciso descobrir se ali tem o glúten, porque, que nem ela está comentando, né? Eu, por exemplo, compro batom sem glúten, né? Mulher quer passar batonzinho, ninguém quer sair sem batonzinho. Então, só que tem glúten no batom. Então, como é que eu faço? Tá aí, hoje já existem produtos de beleza totalmente sem glúten, cremes, né, hidratantes sem glúten, shampoo sem glúten. Existe toda uma linha, né, de alimentos e linha estética sem glúten para aquelas pessoas que têm problema. Tá. Maquiagem, então, tem que tomar cuidado. Maquiagem tem que tomar cuidado. Até com a esponja, então, utilizada, né? Você vai usar o seu pó, a sua maquiagem, a sua base, mas o seu pincel de batom, por exemplo, se passou num batom que tem glúten, pode haver uma chance de contaminar. Porque existe uma certa polêmica nessa história, né? Alguns acham que é assim, eu não posso, como o glúten é uma proteína muito grande, eu não posso passar um creme na minha pele que tenha o glúten e absorver pela pele aquilo lá. Eu nunca tinha imaginado que um creme pudesse ter glúten. Porém, eu raciocínio da seguinte forma, eu passando um batom, isso aqui é mucosa, é muito fácil entrar em contato com a mucosa, né? Da boca, todo o revestimento. Ou mesmo passar a língua. Exatamente. Por exemplo, o lápis que eu vou usar no olho, eu estou diretamente na minha mucosa. E ali, para aquilo ali absorver uma coisa que eu sou sensível, é muito fácil. Então, os cuidados são importantes, né? Tá. É bom, tem gente que se cuida mais, tem gente que se cuida menos. É opção, né? Até com relação a utilizar maquiagem ou não. Nesse aspecto, foi bom a gente receber, então, uma mulher de convidada para falar sobre essa questão também. Agora, eu não imagino que, quando chegar em casa, eu vou olhar os meus cremes. Se tem glúten ou não tem. Pode olhar, pode olhar. O pior, Denise, é que nem sempre, quer dizer, hoje, atualmente já existe uma regulamentação por parte do governo, onde as empresas estão sendo obrigadas a estar especificando ali se tem ou não tem. Então, hoje a coisa está um pouquinho melhor. Porque no alimento já está, né? Essa questão do rótulo já melhorou muito, né? De uns anos para cá melhorou assim. Bastante. Muito. E aí tá escrito lá, contém glúten, não contém glúten, o alimento... Ou então eles falam assim, esse alimento foi manipulado numa empresa onde manipula alimentos com glúten. Então você já sabe que pode ter existido uma contaminação, porque isso tem também, né? E aí você não vai consumir esse produto. E aí assim, você fala, vou consumir ou não vou consumir? Aí você faz a sua opção, né? É muito pessoal. Eu, pessoalmente, sou celíaca, não consumo. Olhou, tem tchau. Tô fora. Agora, até uma pergunta que eu fiz antes do programa começar, que é um dos mitos, aliás. Foi muito bom ter perguntado isso. Eu falei, mas o glúten, então, deixa o alimento sem sabor? Não fica gostoso? Não. Não é, né? Não, é puro... Olha, Denise, nós somos seres habituais. O que eu quero dizer com isso? A gente se habitua com determinados alimentos, com determinados sabores. Nosso paladar varia muito, né? Então, claro que vai haver uma mudança. Entendeu? Há uma mudança. A gente naturalmente resiste às mudanças. Nós não gostamos de mudar porque a gente é confortável naquilo que a gente conhece. Então, quando você fala assim, os alimentos sem glúten são ruins? Não, não são. Eu hoje, por exemplo, conheço alimentos que eu acho muito mais gostosos do que aqueles alimentos que possuem glúten, entendeu? E o ponto é o seguinte, não é tanto é bom ou é ruim, é assim, quem vai sofrer as consequências sou eu, é a minha saúde. Então, assim, o que vale mais, entendeu? Comer o pãozinho fofinho da padaria ou comer aquele pão que foi criado de uma outra maneira, que vai ter um outro aspecto, uma outra textura, mas que não vai me trazer problemas de saúde. Né? E é assim com quase tudo na vida, tudo na vida é assim. Porque então você quer ficar magro, então você não vai poder comer determinado tipo de alimento. Ai, que gostoso que é comer, eu sei, mas
tem o benefício também de ser magro, né? Então você quer viver magro, então você vai ter que abrir mão de alguns prazeres. Por exemplo, o prazer de comer todo dia o seu chocolate. Agora, você sabe, Denise, que a doença celíaca, muitas pessoas não sabem disso, mas ela também está ligada à obesidade. Deixa eu ver se eu consigo entender por quê. Posso tentar? Pode, claro. Fazer minha leitura aqui? Aí eu pensei na pessoa que está acima do peso, é obesa, não consegue emagrecer porque fica agredindo o trato digestivo e intestinal, e aí ela não absorve nem o que está certo e absorve a mais o que não precisa. Exato, a gente volta naquela conversa. Existe todo um comprometimento a nível do trato intestinal, a nível da flora bacteriana. Se você não tem as suas bactérias maravilhosas lá para poder te ajudar nessa digestão, você está levando para dentro de você coisas que, no lugar de estarem beneficiando, fazendo com que todos os seus sistemas, lembra da engrenagem? Funcionem bem. Estejam funcionando em perfeita sintonia, metabolizando tudo, queimando gordura e tal. Não, começa a existir um comprometimento a nível total do corpo. E com isso, a pessoa às vezes está ali desesperada, malhando, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo e fala, não consigo perder 1 quilo, não consigo. Engraçado que nós estamos falando disso daí, você sabe que uma das coisas muito bacanas atualmente são os probióticos, né? Os probióticos que estão aí, que vão ajudar a gente a estar, vamos dizer, refazendo essa flora intestinal. Eles ajudam nessa questão de você estar tendo uma melhor digestão, ajudam para metabolizar melhor os alimentos, eles ajudam até, sabe o quê? Quem tem problema de acne, que tudo isso está ligado a essa coisa do trato intestinal. O negócio vai longe. Vai mesmo. Vai muito longe. E é incrível como a gente não faz essa associação do nosso bem-estar, de como eu estou hoje, dos processos alérgicos com a alimentação. Eu culpo tudo, menos aquilo que, eu tô botando pra dentro aqui, ó. Isso, até para fazer um diário. Então, você escreveu o que você consumiu, tem coisa que passa ali, você nem lembra. Não lembra. Que consumiu. Então, se não fizer anotação no minuto em que vai colocar na boca, você não lembra depois, de tão automático muitas vezes que fica, de tão rotineiro que é aquilo. Agora, para tratar, é só parar de consumir. É parar de consumir, exatamente. Aliás, a doença celíaca, entre todas as doenças autoimunes, ela é bacana, entre aspas, do ponto de vista que para ela existe solução. Qual que é a solução? Parar de comer o glúten. Sim, Parou de comer o glúten, as vilosidades se refazem, você consegue levar o seu... Porque tem doença que, infelizmente, não dá para fazer nada. Então, essa dá para fazer. E é uma coisa que só depende da pessoa. E a pessoa, às vezes, fica desesperada. Fala, meu Deus, eu vou ter que parar de comer tudo que eu estou acostumada. Vai, mas você vai ter uma grande compensação, entendeu? Por exemplo, eu trabalho também com pessoas que, né, numa outra trabalho, né, de self-healing, onde eu vejo pessoas com problemas de saúde que, assim, desesperadas, querendo acabar com a dor nas juntas, uma série de problemas. Que e não assim, dá pra fazer nada. Se eu parar de comer o glúten, eu tenho a oportunidade de melhorar todas essas dores? Tenho. Olha que coisa maravilhosa. Tá, mas aí uma vez que você já tem a doença, ela já está associada, ela vai continuar lá, você vai melhorar um pouco esses sintomas, né? Essas dores. Denise, eu há 4 anos atrás fui diagnosticada com uma doença autoimune em função da doença celíaca. Tá, então foi aí que você descobriu. Exatamente, que é artrite reumatoide. Eu não tomo nenhum remédio, eu não tenho nenhuma limitação nas minhas articulações, entendeu? E como é que eu conquistei essa situação? Através da alimentação, através dos cuidados, através de um comprometimento com toda a minha saúde. E isso daí não é mágica. A mágica vem de onde? A mágica vem desse equilíbrio, dessa coisa que a gente pode estar trabalhando no corpo. Ai, tenho mais perguntas sobre essa mudança de hábito, mas agora a gente atende a nossa telespectadora Diva, de Vitória, Espírito Santo. Oi, Diva, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, obrigada. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu tenho uma neta que ela tem alergia dela, fez o exame
e deu alergia a leite, tudo que se refere a leite e a ovo. Então, eu queria saber se a pessoa que tem alergia a leite e a ovo, a criança, se também não pode comer alguma coisa com glúten, né? Eu sei que está falando da celíaca, mas eu gostaria assim, de saber como, ou então depois passar o telefone dessa doutora, ou então depois fazer um programa sobre essa alergia, porque a gente fica sem saber o que dá uma criança de 9 meses, né? Não tem um biscoito que possa comer, é muito difícil. Diva, já fica anotada a sua sugestão aqui, mas a Rosane vai te dar uma resposta aí, porque a gente falou que tem a ver já um pouco. Obrigada, viu, Diva? Um beijo para vocês de Vitória, Espírito Santo. Tem a ver, né? Tem tudo a ver. Então, eu acho assim, por exemplo, no caso da netinha dela, minha sugestão é que imediatamente ela fizesse uma pesquisa da doença celíaca, para ver se essa criança, porque assim, por que ela está intolerante ao leite? Por que ela não pode consumir? O que está acontecendo? De onde vem essa intolerância? Tem que ter uma investigação daí, então, é o que eu acho. Então, eu penso assim, vai dar uma investigada, ver se tem alguma coisa relacionada à doença celíaca, ver se ela está intolerante ao glúten, de maneira que ela acabou desenvolvendo, porque é aquela história, o glúten acaba fazendo com que exista aquela permeabilidade do intestino, onde a pessoa, alimentos parcialmente digeridos começam a escapar para a corrente sanguínea e o sistema imunológico começa a reagir a essas coisas que estão na corrente sanguínea, e isso é o quê? É a intolerância aos alimentos. Então, de onde vem essa intolerância? Por que ela está intolerante? Então, eu acho que vale a pena investigar. Agora, com relação aos alimentos, né, que ela comentou que é difícil, o que é que vai dar para essa criança? Hoje já existem muitas alternativas, né? Então, procura nas lojas de produtos naturais, produtos orgânicos, já existe muita coisa, por exemplo, sem o glúten, onde ela pode estar, se for o caso, né? Se a criança for sensível ao glúten, oferecendo para a criança para que ela não fique limitada. Agora, independente disso, né, enquanto criança, muita fruta, muita fruta, muito alimento orgânico. Para não faltar o nutriente também. Exatamente, porque é assim... Agora, tudo dá para substituir, tanto se ela é intolerante ao leite, então ao leite ovo, ao glúten, tudo se substitui. Nossa, tudo, porque você pode fazer leite das sementes, né? Então... Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas tem tanta pergunta ainda sobre essa mudança de hábito, porque acredito que não tenha sido fácil nem para você, essa mudança. E eu posso comentar sobre isso, que é bacana. Essa mudança de hábito, não sei se foi fácil ou não foi, não sei como seria se fosse comigo, ter que mudar aí os hábitos. A gente falou que é o dia da pizza, então hoje... Como é que é não poder ir nessa pizzaria? Já tem, aliás, um excelente mercado, um mercado novo aí. Tem pizzaria sem glúten? Então, a Rosane vai tirar essa dúvida aqui pra gente. Nós estamos de volta e preste atenção, porque esse é o terceiro e último bloco do programa. Ainda dá tempo de fazer a sua pergunta, ou pelo telefone, Twitter, Facebook. Sempre tem uma maneira aí que vai te agradar mais, uma rede social que você use mais. Então liga para cá e fala ao vivo com a gente. Rosane Martins, que é bióloga, também química, tá tirando as nossas dúvidas aqui sobre doença celíaca. Separei esse bloco para a gente falar de mudança de hábito, além de responder as perguntas dos nossos telespectadores. E vou começar então com uma pergunta aqui da Bárbara Vanderlei Nogueira. Ela tem um filho de 1 ano e 4 meses, fez um exame de sangue e deu reagente para a doença celíaca. Então, eles retiraram o glúten da dieta da criança, que apresentou melhora. Aí ela pergunta se deve fazer endoscopia e colonoscopia. Acredito que esses exames já tinham sido encaminhados, já deveriam ter sido pedidos pelo médico. Aí ele apresentou melhora, ela quer saber se faz ou não. Qual a resposta que a gente pode dar? Aí é bastante pessoal, né? Eu acho que se ela já tem um diagnóstico pelo exame de sangue, ela comprovou, através da suspensão do consumo do glúten, uma melhora na saúde da criança. Pessoalmente, eu acho que aí é uma opção dela, né? Se ela realmente quer ir adiante e fazer mais essa pesquisa endoscópica, né? Isso é feito através com anestesia,
Tá. Né? Então, eu acho que é uma coisa bastante pessoal que fica a critério se faz dela, ou não. né? Fazer ou não. Mudança de hábito, tá? Então, de repente, a gente vai ao mercado, está acostumado a comprar determinado tipo de produto, sem se importar se o produto tem glúten ou não. Refrigerante tem glúten também? Olha, não posso afirmar 100%. O refrigerante tem um negócio muito pior que o glúten. Que faz mal para qualquer pessoa, Principalmente né? aquele refrigerante diet, que é uma moda total. É. Você olha lá e tem, muitos deles tem o aspartame, Tá. que aí é um outro papo. Sim. Tá, mas e aí, então você está acostumado a comprar determinado tipo de produto, se alimentar de determinada maneira, foi diagnosticado, de repente você precisa mudar para viver bem, né? Porque a gente quer viver bem, né? Com qualidade. Então você vai ter que tirar aí o glúten da sua dieta e encontrar alimentos. Primeiro, encontrar o mercado que venda esse produto, porque eu não sei se é todo mercado que tem. Encontrar o melhor produto e aí descobrindo, assim como você tinha, acredito, as suas marcas preferidas, seus alimentos preferidos, você descobriu novos. Exato, você sai em pesquisa. Como é que foi isso? Então, olha, bacana você estar me perguntando isso, Denise, porque é um processo interessante. A gente pensa que não, mas o organismo da gente, ele sente falta exatamente daquilo que te faz mal. Então, digamos que você é celíaco e você está acostumado a consumir o bombonzinho tal, que tem o glúten. Você vai morrer de vontade. A hora que você parar de comer, você vai morrer de vontade de comer aquele bombonzinho X. Por quê? Porque o que acontece dentro da gente é mais ou menos uma coisa semelhante às pessoas que têm dependência química ou dependência de uma droga. O organismo da gente passa por a síndrome da abstinência que eles falam. Que não vai durar para sempre. Não dura para sempre. Ainda o que é essa síndrome? Essa síndrome é as toxinas que estão circulando em você, porque você está produzindo toxina, porque você não digere aquela proteína, elas começam a ser liberadas. Então, você passa numa fase do mau humor. Você quer matar o mundo. Você está lá preparado para lutar, entendeu? Mas é assim, é uma coisa, mas é uma reação química, né? Então, assim, você sabe, é legal que as pessoas saibam que elas podem passar por isso. Não necessariamente, não é todo mundo que vai ter essa reação. Eu, honestamente, tenho que contar aqui que eu passei por ela. Eu estava péssima, né? Mas quando eu tirei tudo, o telefone tocou, eu atendi, era minha mãe, e eu falei, o que você quer? Ela falou, nossa, tá de mau humor. Tadinha, pecado, né? Tava péssima. Hoje mas não, tá passou, ótimo. Faz entendeu? quantos anos você descobriu que você é celíaca? Tem 4 anos. 4 anos. É. Bom, já tá super acostumada Com agora. certeza. Já tem suas novas marcas preferidas? Tenho. Na sua casa só entram produtos sem glúten? Eu tirei tudo que era farinha relacionado ao glúten, tirei dos armários e realmente lá em casa hoje em dia só tem produtos sem glúten. Tá. Você vai numa... A gente tem mais 3 minutinhos, viu, Rosane? Mas você é convidada para ir numa festinha. Tá bom. Você vai a uma festa ou... Enfim, a um lugar que não é uma pizzaria, tá? Porque já tá ali no ar, a Rosane já até esclareceu isso pra gente, mas tem produtos, ou você nem sabe se tem algo que não tenha glúten. O que você faz? Você não vai, você vai encontrar seus amigos, tomar seu suco, faz o quê? Então, a questão é o seguinte, né? Se for uma festinha onde você saiba que os produtos já foram feitos, que não tem aquela farinha no ar, não tem problema. Eu sou conhecida, todo lugar que eu vou eu carrego a minha marmita. Então, uma marmita, uma bolsinha, né? E eu ando sempre com a minha, do lado seguro, né? Então, eu quero dizer assim, eu carrego a minha fruta, eu carrego a minha bolachinha sem glúten, tudo que eu sei que eu posso consumir está sempre comigo. Por quê? Porque eu não posso contar que eu vou chegar nas festinhas, que eu vou chegar nos lugares e que as pessoas não vão ter esse tipo de preocupação e, aliás, nem é responsabilidade delas. A responsabilidade é de quem tem a questão, né? Então, eu carrego sempre tudo debaixo do braço comigo. Excelente dica, viu, Rosane? Olha, a gente está caminhando para o final do programa. Eu vou deixar os contatos, então, da Rosane, www.rosanemartins.com.br. Uma observação só, que o endereço está aparecendo aí na sua tela. Rosane tem 2 N's. Então, para você encontrar o site, observe isso daí, www.rosanemartins.com.br.
Claro que sobrou alguma dúvida e você quer tirar essa dúvida com a Rosane, então aproveite e faça isso pelo contato@rosanemartins.com.br, contato@rosanemartins.com.br. Dividiu com a gente aqui tanta experiência e conhecimento. Muito obrigada, viu, por ter tirado as nossas dúvidas sobre doença celíaca. E tinha muita coisa ainda para falar, né? O prazer foi todo meu, Denise. Eu quero também avisar aos ouvintes, né, as pessoas que têm interesse. Eu, dentro de 2 ou 3 meses, estou lançando um programa, que é um programa relacionado ao bem-estar e a doença celíaca e as doenças autoimunes. Então, quem tiver interesse de estar participando disso, manda um e-mail para o meu site. E aí, quando tiver o programa for lançado, que vai ser um programa online, então é fácil para as pessoas de todos os lugares, elas podem estar recebendo essa informação do que é que vai acontecer. E eu vou estar abordando como é que a gente volta para esse bem-estar sem medicamento, com uma alimentação legal, como você se livra das dores, tudo isso. Muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Muito obrigada, prazer te receber aqui. Boa tarde. Hoje eu conversei então com Rosane Martins, que é bióloga, química, terapeuta holística, coach, palestrante motivacional. Olha, super alto astral também. Foi tão fácil levar essa entrevista. Falou com a gente sobre doença celíaca. Obrigada. Obrigada pela companhia, pela audiência. Um beijo também para José Bruno, que nos assiste da Paraíba. Um beijo para vocês que nos acompanham. Excelente fim de tarde. Até amanhã. Tchau. Tchau.